O assunto que a gente vai tratar muito esse ano é a questão da mobilidade urbana e também a fiscalização das obras da nossa cidade. O município passa por mais de 200 obras. Nós temos uma obra muito importante, que é o binário São Luís, uma obra com investimento de mais de 50 milhões de reais e que vai beneficiar a região de Criciúma e principalmente aquela região do bairro São Luís. Uma outra pauta também que vamos trabalhar muito esse ano é a questão do bem-estar animal. Por alguns estudos já foram comprovados que a cada R$1 investido no bem-estar animal, a gente economiza R$26 na saúde humana. Então a gente vai trabalhar muito forte na questão de castrações para diminuir a população desses animais que são abandonados. E proporcionando, claro, uma qualidade de vida melhores para a população criciumense e também para os animais. Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é tirada do Efésios, capítulo 1, no versículo 13. Naquele também vós ouvistes a palavra da verdade, a boa nova da vossa salvação. Nele acreditastes e recebestes a marca do Espírito Santo prometido. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Décima sexta sessão ordinária, 28 de 3 de 2022, expediente. Moção de aplauso número 008-22, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo PLCPE 009/2022, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo PL 23/2022, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento número 131/22, 132/22, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimento número 133/22, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicação número 270/22, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Requerimento número 134/22, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Requerimento 135/22 até 137/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 138/22, de autoria do vereador Salésio Lima, Arleuda Silveira e Paulo Ferrarese. Indicação número 271/22, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Requerimento número 139/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 272/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 140/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação 273/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 141/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 274/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento 142/22 e 143/22, de autoria do vereador Antônio Manuel. Requerimento número 144/22, de autoria do vereador Arleuda Silveira. Indicação 275/22 até 278/22, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Requerimento 145/22 e 146/22, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Memorando 149/2022, Criciúma, 28 de março de 2022, a Secretaria-Geral. Informo que o vereador Obadias Benones Avante estará ausente das sessões do dia 28 e 29 de março de 2022. O referido parlamentar encontra-se em Brasília, cumprindo a agenda, representando essa casa em assuntos de interesse do município de Criciúma. Atenciosamente, Heber Vieira, assessor parlamentar.
Memorando 153/2022, Criciúma, 28 de março de 2022, à Secretaria-Geral. Justifico a ausência do vereador pastor Jair Augusto Alexandre das sessões ordinárias, comissões permanentes e temporárias desta Casa Legislativa nas datas de 28, 29, 30 e 31 de março de 2022. O mesmo se encontra em Brasília, Distrito Federal, para agendas de interesse do município de Criciúma, no Ministério da Defesa dos Direitos Humanos, Educação, Saúde, Segurança. Justificativa se baseia no artigo 85, da linha C, do regimento interno dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, assessor parlamentar Marlos Zappellini. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Cada vereador possui 3 minutos e meio. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Declina com a palavra, vereador Manuel Rosenque. Senhora Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste aqui presente e pelas redes sociais, muito boa tarde. Eu recebi um vídeo e uma imagem, uma foto de alunos do Colégio Pedro II. Até gostaria que a técnica aí pudesse estar colocando apenas a foto por enquanto. Ô, Manuel, Opa, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu fico num estado assim de angústia e de melancolia que eu sinceramente, eu já vi de tudo em termos de ambiente escolar, de educação. Já passei por situações precaríssimas. Lecionei em escolas de periferia, de Belo Horizonte, nas regiões mais pobres, que você possa imaginar que há 35, 40 anos existiam em BH, no começo da minha carreira. Mas eu nunca vi nada tão triste, tão devastador quanto uma criança, uma menina, cheirando uma carreira de cocaína, né? E tratando aquilo como se fosse um ato libertador e de empoderamento, né? Vai, se inclina, faz aquilo e levanta toda felizinha, com aquela carinha de vitoriosa. É muito triste, muito triste. Eu tenho 40 anos de magistério e desses 40 anos, os últimos 32 eu tenho passado no ensino superior. E desses 32, os últimos 14 em Universidade Federal. E é tudo muito desolador. Agora, por outro lado, não é? Há iniciativas como essa sua, que está aí no sul, a algumas centenas de quilômetros de distância, e que, de repente, vem e joga um punhado de esperança pelo simples fato de oferecer um apoio, de oferecer uma possibilidade de conversa, não é? Então é isso, é uma luta que tem muito de angustiante e uma certa cota de esperança que mantém a gente na batalha. Oi, Manuel. Bom, então nós ouvimos ali a voz do professor doutor Mauro. Ele me encaminhou esse final de semana um vídeo e uma imagem de uma criança. Aliás, de vários alunos do Colégio Dom Pedro II, lá do Rio de Janeiro, cheirando carreiros de cocaína em cima da carteira da sala de aula. Há 4 anos atrás, aconteceu
a formatura dos alunos no 9º ano, e com isso foi permitido, então, um evento ali, e várias atividades foram realizadas. E algum grupo de alunos fez uma atividade falando sobre a comunidade onde eles vivem, que é o comércio, né, de drogas dentro da escola. Levaram armas de brinquedo, claro, embalagens de drogas, e fizeram toda uma encenação, um teatro, e isso há 4 anos atrás. E a escola, inclusive, se posicionou a favor dos alunos. E agora, 4 anos depois, a gente está vendo aí, né, essa cena deprimente de crianças dentro da sala de aula cheirando carreiras de cocaína. E a gente pôde perceber na voz embargada do professor, como ele disse, 40 anos de carreira e nunca viu coisa igual. O problema é que a gente esquece que tudo evolui. Ou a gente realmente toma consciência de que nós estamos numa situação em que nós precisamos atentar para isso e parar de ser demagogos, porque a pior droga que existe hoje é a droga da demagogia. Essa é mais pesada ainda. A gente parar de ser demagogo e fazer um enfrentamento que tem que ser feito com políticas públicas realmente que possam fazer frente ao problema. Ou então, é o que a gente vai ver aqui na nossa cidade também. Há poucos anos atrás, a gente via nas grandes cidades o que se vê hoje aqui em termos de mercado da droga. A gente está vendo hoje o que está acontecendo na nossa cidade. Essa indústria ela é bem organizada, ela é bem estruturada no mundo inteiro. E a gente precisa não ficar lutando contra a indústria da droga. Porque o que eu penso é o seguinte: se a pessoa não tem, se não tem mercado, não tem quem venda. Ou a gente trabalha firme na prevenção e faz com que esse mercado pare de existir, ou diminua a níveis aceitáveis, ou então é o que a gente vai ver, nossos filhos, alunos, enfim, passando por essa situação de dependência. E com isso temos aí também várias outras consequências, né? Como é o caso das nossas crianças, cheias de problemas. Doenças mentais, hoje os transtornos mentais aliás, está num índice extremamente alto em meio às nossas crianças, e a gente parece que não se apercebe disso. Então, eu trouxe essa imagem, inclusive até o vídeo foi tirado, por isso que eu trouxe essa imagem para que sensibilize cada vez mais quem está aqui dentro dessa casa, para a gente começar a olhar isso com seriedade, responsabilidade e projetando um futuro para essa cidade e para essa região, e que não seja futuro de drogas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Miguel Perini. Boa noite, presidente. Boa noite a todos da mesa e a todos os vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem. Hoje vai ser 3 parabéns. Quero parabenizar primeiro a SIC, está completando praticamente 77 anos. Parabenizar o Moacir D'Agostin, que fez frente a essa entidade durante também esse período de pandemia, e muito bem ele conduziu essa entidade. Parabenizar também o Valcir José Zanetti, que está assumindo nessa noite essa presidência da Casa da SIC. Quero parabenizar também o nosso Criciúma Esporte Clube, que hoje alcançou 10.100 sócios.
Parabenizar o Anselmo Freitas, o Vilmar Guedes, que tanto dão o sangue e lutam para esse clube, que representam a nossa cidade. E também, não vou deixar aqui de parabenizar o nosso prefeito Clésio Salvaro pela posição que ele tomou em ficar prefeito da nossa cidade e não vice-governador. Essa é a minha opinião, é claro, e fiquei muito feliz e satisfeito com essa posição do nosso prefeito, que pegou uma cidade totalmente destruída financeiramente e hoje é um exemplo de cidade aqui do sul do estado de Santa Catarina. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Declina. Vereador Arleu da Silveira. Ele queria o teu telefone? Ele queria o Blue, né? Boa tarde, senhoras vereadoras, vereador. Boa tarde, senhora presidente, demais membros da mesa, colegas que nos assistem, todos no plenário. Então, vereador Perini, parabéns pelas suas colocações. Realmente a cidade, a SIC é uma cidade que transforma e é referência a nível nacional, não só pelo Valci Zanetti, que assume hoje, que é uma pessoa sensacional, mas também pelos seus ex-gestores e toda a sua diretoria. Acredito que está em ótimas mãos. Nós hoje recebemos o convite até, mas acho que a sessão aqui vai um pouco mais longe, provavelmente não estaremos lá. Até, senhora presidente, se me permite mandar uma mensagem em nome de todos os vereadores, desejando sucesso à nova diretoria. Mas o assunto aqui é pertinente na penúltima fala do vereador Perini com relação ao então prefeito Clésio Salvaro. Quer goste dele ou não, mas recebi hoje da diretoria de comunicação, até falei com o líder do governo, o Nicola, Prefeitura de Criciúma tem a nota máxima em gestão pública, pelo MEG, governo federal. O único município do Brasil. Talvez seja esse um dos motivos, senhora presidente, que o Estado inteiro, todos os vereadores de qualquer partido, dentro da linha de identificação com o prefeito, claro, lhe quer de vice-governador. Tivemos uma ida até Chapecó na sexta-feira, numa conversa juntamente com a senhora presidente, o prefeito, o vereador Nicola, e ele fez alguns questionamentos, e naquele momento eu já tinha me manifestado que não era esse o momento para que ele fosse à frente desse projeto de vice-governador, juntamente com uma pessoa maravilhosa que é o prefeito de Chapecó, enfim, juntamente com o Luciano Rank. Mas concordo com o prefeito na sua decisão, mas também iria respeitá-lo se fosse uma decisão diferente. Mas é porque esse é um governo realizador. É um governo de segundo mandato, ou de terceiro mandato, como queira interpretar, com quase 85,9% de aprovação, quase 86% de aprovação. Quer goste ou não, é um governo que procura acertar o máximo, posso falar de categoria, pode até errar. Reconhece o erro, dá uma meia volta e segue o fluxo normal. Mas eu não acredito que nenhum gestor queira fazer alguma coisa de errado. O que acontece é a maneira de fazer gestão, o conhecimento da cidade. E isso o prefeito Salvaro tem de sobra, de trabalho, de seriedade. Vereador, o senhor tem o tempo da vereadora Giovana Zanetti. Agradeço, vereadora. Muito obrigado. Isso o prefeito Salvaro tem de sobra, juntamente com toda a sua equipe de governo, desde o mais humilde servidor, desde o mais humilde pessoa que trabalha lá, o atendimento ao alto escalão do governo, como também aos empresários, como também a pessoa que vai lá para abrir uma carrocinha de cachorro-quente, como eu já presenciei, ele pede para entrar, vai na sala de atos, pergunta o que está faltando, como é que pode fazer o trâmite, porque vai gerar pelo menos mais um emprego, mais um. E Criciúma é referência a nível de emprego já a nível nacional, capitaneada pela famosa e fantástica Casa do Empreendedor, que é liderada pelo nosso colega aqui, Aldinei Potelec. E tantas outras razões que só quem acompanha realmente um final de semana com o prefeito vê a quantidade de obras que tem a cidade do município de Criciúma, a evolução com que as coisas se têm
dado da maneira muito rápida, muito ágil, para que a coisa faça acontecer. Não é diferente em qualquer plano de governo montado no período eleitoral. É um compromisso que o prefeito tinha com o município de Criciúma de terminar o seu mandato aqui. E esse compromisso ele está cumprindo com o cidadão criciumense que o elegeu com quase 73% e o quer realmente terminando o mandato. Esse é um ponto que nós temos que analisar friamente e concordar com a decisão do prefeito, no meu modo de entender, e se respeita também as decisões contrárias dentro do nosso próprio partido, também as decisões contrárias, mas se respeita, mas é uma posição dele, muito pessoal, de maneira inteligente, no meu modo de entender, ele tomou. Com relação a, mas tem dificuldade nisso, naquilo, tem. Claro que tem. Hoje de manhã nós estávamos lá, o Hospital São José, o contrato, e vai, busque, tem, e vai por aqui. É muito difícil administrar um município do tamanho como Criciúma, como é muito difícil administrar um tamanho como Treviso, Chapecó, mas o que tem que ter é a vontade política e a vontade pública de resolver e atender bem as pessoas. Isso nós já discutimos na Comissão de Saúde, na qual o vereador Paulo Ferrarese estava junto, a vereadora Giovana Mandaro, o vereador Manuel da Comissão de Saúde, o atendimento às pessoas. Precisa ter uma qualificação? Tem que ter, mas não só na saúde, tem que ter de uma maneira geral. E esse é um ponto que está sendo discutido, já foi discutido lá antes da pandemia, que tinha já um projeto de capacitação para atendimento. E esse foco que o prefeito agora vai dar com relação à parte de atendimento da prefeitura, já tem dado uma melhora muito na condição do contribuinte que procura a prefeitura. Basta crer que antes do georreferenciamento para acessar Alvará, a BITS, e consulta prévia, licenças e tal, você tinha que ir na prefeitura, olha, o Celito fez um cálculo lá, o secretário da Fazenda, lá em 2018, antes do georreferenciamento, vereador Zélio, era aproximadamente quase 20 mil pessoas que iam até a prefeitura. Ocupava papel, gente. Hoje você pode, de casa, acessar o que você quiser. Méritos da Lília, setor de cadastro e toda a sua equipe, juntamente com o... Então, essa evolução vem de encontro ao que foi me mandado hoje pela Diretoria de Comunicação, o secretário Douglas. O município de Criciúma foi o único do país a alcançar o melhor resultado, nota 4 em bronze, é a nota máxima do Brasil em termos de gestão. Muito obrigado, vereadora, pelo tempo. Com a palavra, vereador Márcio Darós. Declina. Com a palavra, vereador Nicolas Martins. Senhora presidente, novos colegas, muito boa tarde. Público nos assiste aqui. Alô? Tá. Normal? Tá. Agora tem? Não tem som ainda? Agora tem? Tem som? Então, se puder resgatar o tempo, presidente, só para... Bom, senhora presidente, nobres colegas, muito boa tarde, agora sim. Público que nos assiste tanto aqui quanto em casa. Senhora presidente, sobre a situação envolvendo uma renúncia, não renúncia e tudo mais, o vereador Arleu já discorreu de maneira brilhante aqui e realmente basta respeitar, né, a decisão do prefeito Salvaro, que cumpre o seu compromisso com a cidade de permanecer até o dia 31 de dezembro de 2024 como prefeito. Sabíamos o quanto seria importante também para a nossa cidade e essa decisão, mas tenho certeza que o PSD, vereador Salésio, vai buscar também sua colocação no cenário eleitoral. Mas eu fico feliz também pelo prefeito não ter aceitado esse convite, porque essa eleição promete ser a eleição com mais caneladas na história do Brasil. Vai ser uma eleição extremamente difícil, uma eleição complexa, em que o chute vai ser para baixo da cintura, soco embaixo da cintura, chute embaixo da cintura, vai ser uma eleição muito complexa, muito difícil de se disputar.
Na semana passada, presidente, tivemos a visita do cônsul-geral dos Estados Unidos no Brasil. Ele está sediado em Porto Alegre, veio conhecer Santa Catarina e veio conhecer Criciúma. Na conversa com ele, tive a oportunidade de questionar sobre a possibilidade de buscarmos uma cidade irmã para Criciúma nos Estados Unidos. E o cônsul foi muito parceiro nisso, se colocou à disposição, gostou da ideia, né? E logo começamos uma tratativa, já estou em contato com o consulado em Porto Alegre, para buscarmos uma cidade. Fernando Zancan, da SAT, que entrou em contato comigo, sugeriu a cidade de Pittsburgh, que é uma cidade que cresceu a partir da siderurgia, a partir dos minérios também. A SAT que já tem um encaminhamento junto com Pittsburgh, uma cidade de 300 mil habitantes, então equivale muito a Criciúma também, uma cidade de um clima agradável, tal qual Criciúma, e eu acredito que seja um caminho. E buscando também algumas ações que foram desenvolvidas a partir da nossa construção com Vitório Vêneto, do nosso gemeládio com Vitório Vêneto. Temos poucas ações com Vitório Vêneto. É importante a gente buscar isso. A SAT, que inclusive fez intercâmbio para Vitório Vêneto, mas acredito que não temos muitas ações além disso. Podemos buscar um pouco mais, farei alguns encaminhamentos em relação a isso. E dois pontos para finalizar, presidente. O primeiro, que hoje passou na CCJ a nova lei de antenas, aqui de Criciúma, parte agora para a Comissão de Obras, depois a Comissão de Saúde e, por fim, a Comissão de Fiscalização. Me coloco à disposição dos colegas para tirar dúvidas em relação ao projeto, me coloco à disposição dos colegas, colocando também os técnicos da ACAT à disposição. Tem audiência pública no YouTube, mas qualquer dúvida, estou à disposição. E, por fim, o Executivo protocolou agora, no fim da tarde, o reajuste da remuneração. Você tem o tempo dessa, presidente. Obrigado, presidente. E, por fim, foi protocolado agora, no fim da tarde, o Executivo protocolou, e vai ser lido amanhã e começa a tramitar logo depois, o reajuste do auxílio técnico da Fundação Municipal de Esportes, um projeto que eu venho trabalhando junto com o Poder Executivo nos últimos meses. Fizemos a análise orçamentária junto com todo o pessoal da Secretaria da Fazenda. Então, é um ajuste muito importante para os técnicos da Fundação Municipal de Esportes, necessário, e que cria também, dentro da própria Lei 7205, que é a lei que cria o auxílio técnico, uma possibilidade anual de reajuste pelo INPC, sem a necessidade de vir um novo projeto de lei para essa casa. Senão, toda vez que tiver que fazer reajuste, seja simplesmente pelo INPC, teria que vir um projeto de lei para casa. Então, baseado em estudos técnicos, poderá ser reajustado até o limite do INPC, que foi o projeto do Executivo 26, que está protocolado e começa também a tramitar nos próximos dias. E também estou à disposição dos vereadores para tirar as dúvidas necessárias. Obrigado, presidente. Obrigado pelo tempo. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Declina. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Declina. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Boa noite, senhora presidente, colegas da mesa diretora, os colegas vereadores, o público que nos assiste através das redes sociais e no plenário. E quero aproveitar para desejar parabéns para o meu colega Toninho Córdova, que também está de aniversário no dia de hoje, um líder comunitário, uma pessoa do bem. Que o Senhor te abençoe, Toninho, e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tu é um cara que desperta um exemplo de pessoa, uma pessoa do bem. Tenho o prazer de ser teu amigo. Semana passada, na segunda-feira, nós protocolamos nessa casa um requerimento de minha autoria sobre o serviço de motolância e que realmente deu uma repercussão bem grande. Na terça-feira, a convite do líder de governo, Nicola Martins, nós fomos até o secretário Acélio Casagrande para realmente debater, alinhar e ver as tratativas sobre a implantação desse projeto aqui no município de Criciúma. O secretário levou também os representantes do SAMU
onde foi uma conversa bem produtiva. Eles nos passaram, os representantes do SAMU nos passaram realmente a importância de implantação desse projeto aqui em Criciúma, até porque o Ministério da Saúde já tem as motoambulâncias como programa e que disponibiliza cerca de R$7 mil por equipe. O secretário ficou de conversar com o prefeito Clésio Salvaro para ver da possibilidade de comprar essas motos com recurso próprio do município, que essas motos custam em torno de R$45 mil cada uma adaptada. Então, saí muito feliz dessa reunião, acreditando que realmente vai ser implantado em breve esse projeto aqui no município de Criciúma, que diminuindo esse tempo-resposta, né, de atendimento, sem dúvida nenhuma, vai salvar vidas. Isso, gostaria só de encerrar, eu não lembro exatamente como é que veio essa fala, mas em algum momento foi meio que questionado o trabalho dos novos vereadores dessa casa, e eu fico muito feliz quando eu vejo o vereador Nicola Martins, vereadora Giovana defendendo suas bandeiras. Os vereadores novos dessa casa têm feito um trabalho atuante, vereador Obadias e os demais. E aproveito para agradecer também os vereadores que já estão aqui há mais tempo, que têm nos assessorado, que têm nos ajudado, têm aprendido bastante, vereador Toninho da Embralite, vereador Paulo Ferrares e os demais vereadores mais antigos dessa casa que também têm feito um bom trabalho e nos ajudado para que a gente possa realmente fazer um bom trabalho. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Salésio Lima. Declina. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 16ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Grande expediente. Requerimento 131/2022, de autoria do vereador Obadias Benoni da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo, solicitando as seguintes informações. Quantos casos de violência sexual contra a criança foram registrados nos Conselhos Tutelares 1 e 2 de Criciúma entre os anos de 2019 e 2021? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 132/2022, de autoria do vereador Obadias Benoni da Silva, envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina para que informe a essa Casa Legislativa quantos casos de violência sexual contra crianças foram registrados no Estado de Santa Catarina entre os anos de 2019 e 2021. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 133/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de instalação de abrigo de parada de ônibus na Avenida dos Italianos, de frente ao imóvel número 805, bairro Santa Augusta. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 270/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, instalação de sinalização vertical de trânsito indicativo de lombada na rua Sérgio Weinhold, de frente ao imóvel 185, bairro Tereza Cristina. Requerimento 134/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de realizar estudo de viabilidade de instalação de semáforo no cruzamento da rua Henrique Lage com as ruas Arthur Pescador e Santa Bárbara, situadas no bairro Santa Bárbara, com posterior remessa de estudos a essa casa. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 135/2022, de autoria do vereador Manuel Rosenque da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando será realizada a reparação da pavimentação
da Rua José do Patrocínio, no número 550 e 614, Centro. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 136/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal com as seguintes questões. A. É possível notificar os proprietários dos terrenos localizados na Rua José do Patrocínio, 550 e 614, para que os mesmos providenciem a limpeza, conservação e adequação, construção de passeios públicos e em observância ao que dispõem as leis municipais número 6.822/2016 e número 6.860/2017 e número 404/2021. B. Caso os proprietários não resolvam a solicitação, há possibilidade de a Prefeitura realizar a intervenção necessária conforme a Lei Municipal número 7.238/2018. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Requerimento 137/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio do expediente ao governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, e ao presidente do Colegiado de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, doutor Giovanni Eduardo Adriano, solicitando as seguintes medidas de interesse público. Considerando que o efetivo policial, 153 policiais com grande parte em funções administrativas, hoje preocupantemente defasado em relação à demanda existente, pois este mesmo efetivo atende toda a região da ANREC, composta por 12 municípios, totalizando uma população de cerca de 500 mil habitantes. Solicitamos que seja aumentado o número de efetivo policial na sede da Regional de Criciúma, como também destinar efetivo policial para os demais municípios que compõem a 6ª Regional de Polícia Civil da ANREC. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 138/2022, autores Salésio Lima, vereador Arleu da Silveira, vereador Paulo Ferrarese. Envio do expediente ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, questionando se existe a possibilidade de instalação de um cartório de notas de registro civil das pessoas naturais no bairro Santa Luzia, em Criciúma, Santa Catarina. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 271/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, revitalização ou substituição da ponte de madeira situada na rua Sandro Augusto Colombo, bairro Vila Isabel. Requerimento 139/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal com as seguintes questões. A. É possível notificar o proprietário do terreno localizado na rua Bartolomeu de Guzmão, esquina com a rua Atalfo Alves, no bairro Operária Nova, para que os mesmos providenciem a limpeza, conservação, adequação, construção de passeio público, em observância ao que dispõe nas leis municipais 6.822/2016 e número 6.860/2017 e a lei número 404/2021. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E indicação 272/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, colocação de placa de lombada na rua Lucas Peruque, de frente à lavação do Binho, bairro San Defende. Requerimento 140/2022,
de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se há projeto para imediata pavimentação asfáltica e ou restauração da pavimentação de lajotas na rua Bartolomeu de Guzmão, bairro Operária Nova. Em caso afirmativo, que seja informado a data aproximada de início e de término das obras. Já em caso negativo, justifique-se. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 273/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, corte de vegetação na lateral da rua Inconfidência, trecho compreendido entre o cruzamento com a rua Guerra Junqueira até a esquina com a Pedro Salvador, bairro Próspera. Requerimento 141/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando os motivos de não ter sido substituída a tampa da boca de lobo existente na rua Abolição, esquina com a rua Isaura Zappellini Bittencourt, de frente ao número 149, bairro Operária Nova. A possibilidade de limpeza e desobstrução das bocas de lobo da referida rua. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 274/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, reparo na pavimentação asfáltica no cruzamento das ruas Araranguá e Anita Garibaldi, bairro Centro. Requerimento 142/2022, de autoria do vereador Antônio Manuel, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quando será realizada a pavimentação asfáltica na rua Videira, localizada no bairro Ceará, informar outro sim o prazo de início e de conclusão da respectiva obra. Caso não exista previsão, informar o motivo. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 143/2022, de autoria do vereador Antônio Manuel, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de construção de 2 faixas elevadas para a travessia de pedestre no bairro Linha Anta, sendo uma na rua Caetano Escremin, de frente à parada de ônibus, e a outra na rua Luizinho Bolo, de frente à escola Ubaldina Rocha Guidim. Em caso afirmativo, qual o prazo para o início e construção e entrega? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 144/2022, de autoria do vereador Arleu da Silveira, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de criação de um programa de apoio à formação médica. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador autor Arleu da Silveira. Boa tarde, senhora presidente, colegas. Esse requerimento vem de encontro até uma fala na sessão passada do vereador Paulo Ferrarese, presidente da Comissão de Saúde, o vereador Kaminski, que está ausente agora, e, se não me engano, o vereador Salésio também sobre a falta de médicos. O vereador Daniel fala constantemente também na falta de médicos, e é uma realidade. O secretário de Saúde, Acélio Casagrande, esteve aqui e realmente está faltando médicos. Aproximadamente, segundo a informação da semana passada, tem 6 bairros, atingindo quase 36 comunidades, que não tem médico. Mas não é por culpa do Poder Municipal, porque se tiver médico, mande currículo para lá que o secretário Acélio contrata. É que não tem mesmo. E aí me veio, naquele dia, uma conversa mais ou menos assim, e eu montei um requerimento, até comentei na Secretaria, na Comissão de Saúde hoje, que é basicamente o seguinte: o requerimento faz com que o Executivo pense
num projeto de lei mande para cá, que o ano letivo do aluno de medicina da Unesc, ou seja, um ano antes dele terminar concluir o seu grau, seja no período normal de fevereiro a dezembro ou de junho a agosto do ano seguinte, basta um ano de antecedência, o município pagaria de maneira integral a faculdade desse aluno, inclusive aquele que tem 70%, 30% de bolsa. Seria um programa de adesão do acadêmico, para que a contrapartida ele fique no município, depois de formado, pelo menos 18 meses, prestando serviço nas unidades básicas de saúde do município de Criciúma. Eu estive na semana passada com a magnífica reitora Luciana Sereta. Na realidade, o requerimento inicial era para 12 meses, um ano, mas a assessoria da Luciana e também a magnífica me convenceram para fazer 18 meses. A Giovana Mondardi, que é professora lá, sabe, e eu acabei concordando porque realmente é um prazo que tem um estica de 6 meses para a virada de chave do semestre. Aliás, esse programa na Unesc tem, eu não sabia, mas é para outros tipos de serviço, que aí o aluno tem que ficar 2 anos lá. Mas esse, devido ao grau de urgência que tem por falta de médicos, seria uma maneira de incentivar o acadêmico a ficar no município. Uma parte cedo a Vossa Excelência, vereador Manuel, com o maior prazer. O acadêmico fica no município e depois ele pode seguir sua viagem para fazer R1, R2, R3, ou até mesmo ficar no município se achar conveniente. Só para concluir, com um detalhe, o salário do médico seria o salário normal vigente pela legislação, ou seja, não seria abatido nada do seu salário. Ele continuaria recebendo normalmente depois do formado. Escuto Vossa Excelência com o maior prazer. Eu sei que Vossa Excelência trabalha bastante a questão de saúde mental. Seria importante, seria muito importante também no projeto de lei, se caso o município achar conveniente mandar para cá, contemplar médicos específicos que já tenham a predisposição na área da saúde mental para trabalhar nos CAPs. Eu sei que Vossa Excelência trabalha muito forte, importante a sua colocação, no qual eu agradeço. Eu não sei se tem mais algum tipo de... Então, basicamente é esse o requerimento, senhora presidente, e também gostaria que enviasse cópia à magnífica reitora do requerimento, Luciana Sereta, e também uma questão de ordem, vou ter que fazer. E também vou solicitar, através de uma questão de ordem, que envie também à Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia, para que ele encaminhe a Comissão de Saúde, porque acredito que municípios do porte de Criciúma não é só Criciúma que tem o privilégio de não ter médico. Acredito que outras cidades desse porte também tenham. Muito obrigado, senhora presidente. Já uma questão de ordem, por favor. Questão de ordem cedida à vereadora Arleuda Silveira. Obrigado, senhor presidente. Que envie cópia à magnífica reitora do requerimento, também ao presidente da Assembleia Legislativa, também ao presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, para que encaminhe as comissões pertinentes, para que também outros municípios, se assim desejarem, também faça esse projeto de lei. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosenque. Atendido de plano, senhor vereador, o seu pedido. Senhor presidente, essa questão de ordem, primeiro para agradecer o tempo cedido pelo vereador Daniel e pelo vereador Zairo, e também comunicar a minha ausência a partir de agora, segundo pelo regimento interno da Casa, artigo 85, a linha C. Atendido de plano. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra a vereadora Giovana Mondardi.
Boa tarde, presidenta, a mesa diretora, aos demais vereadores, vereadora e o público também que nos assiste aqui no plenário de maneira virtual. Eu quero saudar o vereador Arleu, porque durante a nossa comissão hoje à tarde ele mencionou, fiquei na expectativa do requerimento, porque eu achei uma baita iniciativa, muito bacana mesmo. O FIES, não sei se todos aqui conhecem, mas é um programa de financiamento estudantil, antigamente fazia isso. Agora, como ocorreu várias mudanças, não está tendo mais financiamento estudantil, antes era assim, principalmente para a área da saúde e para a medicina em específico, que era bancar, portanto, aí, a faculdade desde que contribuísse 2 anos no município em que reside, onde quiser no Brasil, mas recebendo. Isso sensacional. Agora, preciso e quero incentivar, e se eu puder contribuir com qualquer tipo de avaliação e levantamento a respeito disso, estou à disposição. Só que é preciso dizer também, vereadores e vereadoras, que Criciúma não tem médico não é porque falta, é porque não é competitivo no mercado. É importante, aqui nessa casa está entrando um projeto de lei que vai ter uma bonificação para os médicos. Estou falando isso, presidente, mas faz sentido porque a gente tem que criar competitividade, né? Criar condições para que as pessoas queiram ser médicos aqui no município de Criciúma. Está passando o projeto, tem aquele da meritocracia, sobre produtividade. Não tem mais o nome de meritocracia, como eu pedi na comissão. Agora ele tem o nome de bonificação para os médicos. Né? Então caiu aquilo, todos os outros demais, das demais discussões. A bonificação para os médicos por produtividade. E eu mandei para vários médicos aqui da cidade que falaram o seguinte, olha, se eu posso trabalhar aqui em Nova Veneza ganhando 17 mil, por que eu vou trabalhar em Criciúma ganhando 12 e eu só vou ganhar mais 2 se eu trabalhar mais? Óbvio, né? É o livre mercado, como muito defende, né? Então tá aí a resposta. Acho que é preciso saudar essa iniciativa do vereador, porque eu tenho convicção de que isso vai ajudar muito mais do que esse projeto de bonificação, que R$2.000 para médico não é nada. Vão aqui qualquer outro município aqui do lado e vão conseguir um salário maior e com, às vezes, condições melhores de trabalho. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Gostaria de cumprimentar a senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, todo que nos assiste, em especial o Toninho da Figueira, parabéns aí pelo seu aniversário. E parabenizar o vereador Arleu pela iniciativa. Eu acredito que seja uma iniciativa que podemos, quem sabe, aderir alguns profissionais a estar contribuindo, né, com o nosso município. Eu acho que é o caminho, porque, na verdade, o salário que nós temos hoje na nossa cidade não está atraindo médicos a trabalhar. Segundo a reitora, daqui 2 anos nós temos formação anual aí, em torno de 200 médicos na Universidade Unesc. E vai ter muitos médicos aí para oferecer trabalho. Agora também que tenhamos um salário digno. Mas essa proposta é muito importante, parabéns pela iniciativa, eu acho que pode contribuir de imediato isso, né? Se o projeto vir para cá de imediato, as coisas começam a caminhar, quem sabe daqui 1 ano, 2. Que eu sei que para quem precisa de médico ainda demora muito, mas quem sabe é o início de um novo tempo. Percebo os vereadores que essa semana ainda lá no meu bairro, um senhor teve a descoberta de câncer e com 25 dias ele veio a óbito, foi sepultado nesse sábado. Então essa pandemia, esse não ter médico nas unidades, pode ter certeza que tem contribuído, porque quando a gente não consegue uma consulta na unidade, isso vai se protelando, e quando o paciente consegue uma consulta e vai fazer os exames, não dá mais tempo. E acaba vindo a óbito, como tem acontecido tantos problemas na nossa cidade, não é só na nossa cidade, mas precisamos ter esse olhar. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Indicação 275/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, recuperação da pavimentação asfáltica na rua Nicolau Machado de Souza, próximo ao imóvel 341, bairro Recanto Verde. Indicação 276/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, recuperação da Boca de Lobo, da Avenida Aristides Amboni, próximo ao trevo do bairro Renascer, Indicação 277/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, construção de lombada na rua Fausto Antônio Marques, de frente à casa número 339, bairro Vila Nova Esperança. Indicação 278/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, reparo na grade de proteção localizada na rua João Sequinel, de frente à Droga Raia, bairro Pio Correia. Requerimento 145/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando sobre a possibilidade de viabilizar um estudo para a colocação de meio-fios na rua Getúlio Cândido Albino, bairro Vila Nova Esperança. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 146/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a data do envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a data da programação para a pavimentação das ruas no bairro Vila Nova Esperança. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Toninho não confirmou o quórum. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 08/2022, de autoria do vereador Zairo Casagrande, pelos 40 anos de atividade da empresa Radiadores Criciúma. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção número 8/2022. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras. Requer-se à mesa ouvir do plenário, de forma regimental, o envio de expediente à empresa Radiadores Criciúma da presente moção de aplauso pelos 40 anos de atividades em serviços de reparos de radiadores e venda de peças e equipamentos conforme segue. Trata-se de uma empresa familiar fundada por Pedro Antônio Rocha, em 1º de agosto de 1981, nenhuma empresa sobrevive tanto tempo se não oferecer aos clientes qualidade nos serviços e um atendimento de excelência. A empresa começou apenas com Pedro como colaborador, que vislumbrou a necessidade principalmente do setor carbonífero, que contava com uma grande quantidade de máquinas e equipamentos, onde a insalubridade da atividade exige sempre a manutenção e a limpeza dos radiadores, e essa se tornou a principal marca registrada da empresa. Assim, Pedro utilizou uma pequena sala nas instalações da empresa Agrodiesel, haja visto a grande dificuldade de disponibilidade de salas que pudesse abrigar o seu negócio, que contava com um pequeno lavador de peças de 2 por 3 metros e um pequeno tanque de teste de radiadores. O primeiro conserto realizado pela empresa foi para uma terceirizada da Casan, e daí em diante o senhor Pedro nunca mais parou, trabalhando dia e noite, conserto de radiadores através da empresa Agrodiesel,
e Radiadores Criciúma teve acesso às empresas de mineração da região e logo, pela quantidade de serviços, conquistou essa clientela. Carro-chefe de toda a história da empresa é o setor cuja vida útil das peças e equipamentos exige constante substituição, principalmente as máquinas de subsolo, favorecendo também a venda de equipamentos. A empresa é exemplo de valorização e retenção dos seus funcionários, uma vez que, no ano de 2022, o funcionário mais novo da empresa ingressou há 15 anos em seu quadro de trabalhadores, todos com treinamentos na fábrica, qualificação adequada e atualizada. Em 1996, aconteceu grande ampliação que perdura até hoje, na Avenida Centenário, número 4.325, em frente a Jugasa. 3 anos depois, 1999, muitas empresas e concessionárias de máquinas pesadas foram se instalar às margens da BR-101, e assim surgiu a filial Vila Nova da empresa Radiadores Criciúma, com o objetivo de atender estes novos clientes. Já são 23 anos desta filial, que atende principalmente o segmento de caminhões e máquinas pesadas. A maior crise enfrentada pela empresa ocorreu na década de 1990, quando o governo Fernando Collor retirou o subsídio do carvão energético e desobrigou a siderúrgica de comprar o nosso carvão, provocando, inclusive, uma desativação do lavador de Capivari. A consequência destes acontecimentos foi extremamente grave na área econômica e social do sul de Santa Catarina. Com o fechamento de inúmeras mineradoras, aconteceram duas coisas: um grande fluxo migratório de jovens aos Estados Unidos e a necessidade de diversificação das atividades econômicas do município. Essa grande mudança foi traumática, mas se fez necessário, impactando também o serviço de radiadores, que foi obrigado a pulverizar sua clientela. Com o avanço da tecnologia e da capacidade de refrigeração, houve uma grande evolução do segmento, pois diminuiu também o tamanho físico dos radiadores, exigindo constante treinamento e qualificação do quadro de funcionário. Em 2013, a empresa passou a contar com Wilson Rocha Filho, do seu Pedro Antônio Rocha, na sucessão da administração, sempre ao lado do pai. A sucessão foi algo natural, uma vez que Wilson, seu filho mais velho, focou em aprender e estudar acerca de negócios da família. Ante o exposto, ouvido plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso à empresa Radiadores Criciúma pelos 40 anos de atividades em serviço de reparo em radiadores e venda de peças e equipamentos, enviando-lhe cópia com nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 22 de março de 2022, vereador Zairo José Casagrande, partido PDT. A moção está em discussão. Com a palavra, vereador autor Zairo Casagrande. Queremos registrar a presença do ex-diretor dessa casa, o Sérgio Pacheco, e dar os parabéns também ao Toninho, em nome da casa. Parabéns, Toninho da Figueira. Daqui o nosso abraço. Senhora presidente, vereadores e vereadoras, nós fizemos esta moção de aplauso no sentido de reconhecer publicamente e mostrar o reconhecimento da sociedade através da sua representação a um negócio que já dura 40 anos. E nenhuma empresa, nenhuma organização dura tanto tempo, tem uma longevidade dessa, se não tiver algumas qualidades e algumas características que o Pedro Antônio Rocha, então, desenvolveu na Radiadores Criciúma. Eu só queria usar esse espaço para destacar um momento ali da moção, que, na verdade, faz a gente compreender o que está acontecendo em Criciúma hoje e o que está por vir. Quando houve uma grande crise
aqui em Criciúma, em 1990, em que o empresariado, que focava principalmente na mineração, teve que se virar nos 30, vereador Miguel, porque a cidade abalou não só a Radiadores Criciúma, abalou toda a estrutura econômica da cidade, e foram forçados, então, a procurar outros caminhos, a diversificar. Então, o empreendedorismo mudou de eixo em Criciúma. Se a gente olhar hoje que a industrialização, o processo industrial, que já foi 30% do PIB no Brasil, hoje é só 9%. Quer dizer, as nossas indústrias estão pelo menos diminuindo a sua importância, né, em toda a economia, e aqui não é diferente. Esta crise que está acontecendo agora também nos força a pensar diferente, de forma diferente, porque não há como competir, seja em escala, seja em ganhos de produtividade, e também pela falta de políticas. Quando a gente fala políticas públicas, também é necessário políticas públicas, né, para o setor industrial, e isso há muito tempo não existe. Então, essa reflexão é importante. De novo, então, parabenizar a Radiadores Criciúma pelos seus 40 anos de funcionamento. Um abraço. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Juarez votou. A votação está encerrada. A Giovana... Ah, não votou. A Giovana... Ah, tá. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE 08/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza a realização de obras em imóvel onde funciona o Centro Comunitário /Vila Macarini e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem... Com a palavra, o vereador Miguel Pierini. Pode ser também? Pode ser. Boa noite, presidente. Boa noite a todos da mesa. Boa noite, vereadores e vereadoras. Parabéns ao Toninho da Figueira, ao Peruque, ao Sérgio Pacheco, ao César, é meu assessor. Então, presidente, esse centro comunitário da Vila Macarini, hoje ele se encontra praticamente destruído. Ele está embargado com a Defesa Civil, claro, está com o telhado todo caindo. Então, esse projeto, né, autoriza o PASSO, né, a reconstruir essa obra que realmente se encontra numa situação muito difícil, que está praticamente há mais de 2 anos nessas condições. Então, a comunidade cobrou muito, a gente esteve falando com o prefeito, então foi feito esse projeto que veio lá do PASSO. Mesmo assim, eles não estando aqui presentes, mas eu quero salientar, né, o presidente, o Sidney, o Giovanni Bonfante, o Marcos, o Anésio, lá do bairro da Juventude, que faz parte da associação, e o Michel. Espero contar com o voto de cada um de vocês, colegas. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Agora ele fez pensar. Presidente não vota, artigo 173. Eu também. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE número 02/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que extingue unidades escolares, que menciona e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Presidente não vota, artigo 173, votação liberada. PE 09/2022. Fechou? Votação encerrada. O PE foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE 010/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o artigo 10 da Lei número 7.932, de 30 de julho de 2021, a qual regulamenta no âmbito municipal o programa previsto pela Lei Federal número 14.118, de 12 de janeiro de 2021, Casa Verde e Amarela, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. Em discussão, o projeto. Com a palavra a vereadora Giovana Mondardo. Vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, começo dizendo que passa, a discussão pela Casa Verde e Amarela, passa pela ausência de discussão com a participação popular sobre as mudanças no plano diretor da cidade. Aí eu me atenho aqui a uma questão que esse PE não passou pelo CDM. Tá? Não passou. Eu fiquei até agora esperando se ia entrar em alguma resolução, não entrou. Mas, principalmente, me atendo a essa questão de não atender a norma de acessibilidade, que passa pelo giro da cadeira de rodas no banheiro, que tem que ser de 90 a 95 centímetros, para poder fazer esse giro. Não atendendo a isso, apesar de não ser obrigatória, a passagem pelo CDM deveria ser consultada ao menos. Então, eu vou votar contrário a esse projeto. O projeto continua em discussão. Não mais vendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Presidente não vota, artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 12 votos a favor e 1 contrário. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE 014/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder o uso de imóvel de propriedade do município por meio de termo de cessão de uso à Associação Feminina de Assistente Social, a FASC, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Votação liberada. Presidente não vota, artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE número 015/2022, encaminhado pelo prefeito municipal que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder o uso de imóvel de propriedade do município por meio de termo de cessão de uso à Associação Feminina de Assistência Social, AFASC, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra de educação e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Votação liberada, presidente não vota, artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL número 08/2022, que autoriza o vereador Salésio, de autoria do vereador Salésio Mini, que denomina a Rua Luiz Mesari. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra de educação e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Presidente não vota, artigo 173, votação liberada. Vote. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Miguel Pierini. Agora que é hora. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa e a todos os vereadores. Faço um cumprimento especial ao pessoal da Vila Macarina, como eu já tinha citado o nome, né, do Sidney, que é o presidente da associação, o Marcos, o Anésio, o grande Anésio do bairro da Juventude, e o Michel. Pelo menos são esses nomes. E dizer que o PE 8 foi aprovado já. Obrigado, presidente. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE número 06/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o artigo 2º da Lei Complementar número 434, de 16 de dezembro de 2021. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para deliberação no plenário, conforme parágrafo único do artigo 44 do Regimento Interno. O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada em 21 de 3 de 2022. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PLC-PE 02/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que dá nova redação aos incisos 4 e 6º do artigo 127, a linha C do inciso 2º e itens 1 e 2 da linha 1 do inciso 5 do artigo 133
Parágrafo único do artigo 137, caput dos artigos 139 e 142, inciso 2º do artigo 155, parágrafo único do artigo 159 e altera os anexos 12 e 10, todos da Lei Complementar número 095 de 22 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo PDPM de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Com a palavra a vereadora Giovana Mondardi. Senhora presidente, esse projeto trata sobre a discussão do plano municipal, plano diretivo e participativo, plano diretor, plano diretor municipal participativo do município de Criciúma, que o nome já diz, participativo, que a sociedade precisa participar. Mas afinal, o que é plano diretivo? O que é o plano diretor? O que é o plano diretor? De fato, o plano diretor é essa discussão que é gerada de um projeto de cidade pelo executivo, mas também no conjunto da sociedade sobre os aspectos físicos e territoriais da nossa cidade. E é isso, ou seja, a população precisa participar. Aí eu vou olhar o conjunto dessas mudanças e modificações que estão falando aqui, modificações essas do plano diretor. Fica claro aqui. Florianópolis, por exemplo, está passando por essa discussão do plano diretor agora. E criaram, inclusive, grupos de trabalho para discutir o plano diretor, que é o que seria o ideal acontecer em todas as cidades. Mas aqui a gente está passando semana após semana, revisando o plano diretor, sem, inclusive, ter a participação da população, que faz parte das decisões, e vou além. Aqui está passando um projeto de lei, mais um, porque o dia antes que eu falei, que falava sobre o plano diretor, também era isso, não passou no CDM, só que esse passou. Só que tem duas coisinhas nesse projeto que não passaram no CDM. Esse passou no CDM. O que não passou foi a mudança do anexo 10 e 12, que é um anexo, e eu convido os vereadores a abrir o anexo, caso não tenham feito, porque eram vários mesmo, vários anexos. Você abre esse anexo, tem mais de 14, 15 páginas, e a letra miudinha assim, quase não dá para ver. Então você tem que aproximar e é muito longo, complexo. Não passou no CDM. Então eu não tenho confiança, não me sinto capaz de votar um projeto que não passou no CDM, que fala sobre o plano diretor, que a população deveria participar e não está participando. Então, fica aqui minha posição contrária ao projeto. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado com 13 votos a favor e 1 voto contrário. Questão de ordem cedida ao vereador Arleuda Silveira. Senhor presidente, só para lembrar que a mensagem para a direção da SIC, que seja em nome de todos os vereadores e também extensivo à sua direção e também aos ex-presidentes pela sensacional gestão que fizeram perante a SIC. Muito obrigado. Atendido de plano, senhor vereador. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PLC-PE 04/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que institui a Gerência de Gestão de Projetos do Poder Executivo Municipal, estabelece suas atribuições e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada.
Acho que não, só amanhã quando nós voltar. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima no dia 29 de 3 de 2022, terça-feira, em horário regimental. Boa noite a todos e a todas.